Sou muito conhecedor dessa área escatológica, mas como falei, desafiado pelo tema dos irmãos, procurei fazer uma pesquisa, anotei algumas coisas, porque eu sou muito ruim de memória para gravar aonde estão as passagens bíblicas, aonde estão os textos que falam sobre um determinado assunto. E como falei, não tenho conhecimento muito profundo nessa área escatológica, mas o segredo para todo pregador, para todo jovem que almeja trazer um ensinamento, uma palavra para a igreja, o segredo é buscar a direção e a revelação do Espírito Santo. É muito verdade que a teologia, todas as suas áreas, estudar grego, hebraico, aramaico, tudo isso ajuda e ajuda muito. Mas o principal, que começou lá nos irmãos pioneiros, e tem nos acompanhado até aqui, o principal nunca foi e nunca vai ser o estudo da teologia, não. O principal é o Espírito Santo, conforme a palavra de Deus nos ensina, que Ele nos conduz, nos ensina todas as coisas, e não precisamos que ninguém nos ensine nada, é assim que a Bíblia nos ensina. Então eu pedi que o Espírito Santo me conduzisse para passagens bíblicas, que pudesse ficar evidenciado para os irmãos, assim como ficou evidenciado para mim, a divisão escatológica que existe no capítulo 24 de Mateus. Aleluia. Se você abrir o capítulo 24 de Mateus, você vai ver que existe uma divisão, e esta divisão escatológica ela se entende por princípio das dores e grande tribulação. Mas hoje há algumas discordâncias acerca de que a igreja vai passar, não vai passar, vai ficar, não vai ficar na grande tribulação. Então eu quero, mediante a direção do Espírito Santo, poder mostrar para os irmãos algumas evidências bíblicas de que a igreja do Senhor não vai passar pela grande tribulação. Eu quero mostrar para os irmãos algumas evidências bíblicas que há uma divisão no capítulo 24 de Mateus. E a primeira evidência que eu gostaria de mostrar para você está lá em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 51. Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, capítulo 15, o verso de número 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Eu quero que os irmãos observem este detalhe. Ao ressoar da última trombeta, guarde isso, ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ora, Paulo está falando do toque de uma trombeta. Então, meus irmãos, eu fiz uma pesquisa muito detalhada, como eu falei para os irmãos, procurei todas as referências na Bíblia falando sobre trombeta, e logo na mente de alguns irmãos que pensam sobre este assunto vem as trombetas tocadas pelos 7 anjos que estão lá em Apocalipse, ok? Vamos lá vamos ver o que diz lá em Apocalipse, capítulo 11, e o versículo, a partir do versículo de número 15, observe, lembrando que Paulo falou sobre o toque da última trombeta. Então vamos ver o que
escrito o que vai acontecer quando o anjo, o sétimo anjo, tocar a última trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Cristo, aliás, o Senhor, de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Meus irmãos, o toque desta última trombeta, registrado em Apocalipse, não nos evidencia que é a mesma trombeta citada pelo apóstolo Paulo, anunciando que ao toque desta trombeta, alguns vão ser ressuscitados, e aqueles que estão vivos vão ser transformados. Ao toque desta última trombeta está falando da consumação dos séculos, pois Jesus Cristo já está estabelecendo o seu reino na terra para reinar. Ora, nós entendemos, passando por esta passagem bíblica, que a grande tribulação já acabou, Jesus Cristo já veio para reinar. Então nós precisamos entender mais algumas evidências, meus irmãos, para poder entender que há uma divisão de Mateus capítulo de número 24. Vamos voltar para o toque da trombeta. Meus irmãos, vamos abrir agora lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o verso, a partir do verso de número 13. Aleluia, aleluia. Tessalonicenses capítulo 4, e o verso de número 13, a partir do verso de número 13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, olha o 16, observem comigo, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Observe este detalhe da palavra. Nosso encontro vai ser entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A trombeta referida aqui não é a mesma trombeta de Apocalipse. A palavra de Deus está nos mostrando aqui que nós que seremos arrebatados, o local de encontro com o Senhor Jesus Cristo vai ser entre as nuvens, nos ares. Mas para que não haja ainda nenhuma dúvida na cabeça de ninguém, eu quero ainda evidenciar com mais alguns textos bíblicos a diferença daqueles que irão padecer na grande tribulação
e a diferença para aqueles que serão arrebatados. Guarde isso na sua mente. O lugar do nosso encontro, o lugar do encontro daqueles que serão arrebatados vai ser nos ares entre as nuvens. Ora, e o que vai ser daqueles que morrerem durante a grande tribulação? Aonde é esse local de encontro daquele crente que estava desapercebido no momento do arrebatamento, mas aqui ele mesmo tendo ficado no arrebatamento, ele permaneceu fiel, ele não aceitou a marca da besta, ele foi fiel com a sua própria vida, ele morreu. E agora onde vai ser o local de encontro com o Senhor Jesus Cristo? Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo de número 9, olha lá o que está escrito, meu irmão. Apocalipse capítulo 7, a partir do verso de número 9, fala sobre a visão dos glorificados. Depois destas coisas vi, e eis o que? Grande multidão. Observe este detalhe da palavra. Já tem uma multidão aqui no céu. Olha só o que está dizendo a Bíblia. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 24 e os 4 anciões viventes, e ante o trono, e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E a pergunta: e de onde vem? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Observe o que acabamos de ler. Não foi o Senhor Jesus Cristo quem foi buscar, não foi o local de encontro nos ares, não foi entre as nuvens que esta multidão se encontra agora com o Senhor Jesus Cristo. Não, Deus está no seu trono, Jesus Cristo está no seu trono, e agora os anciãos estão prostrados ali diante do trono. João está vendo uma multidão vindo, e ele pergunta: de onde vem essa multidão? O ancião pergunta: de onde vem essa multidão, João? João diz: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Então ele responde para João: essa multidão que foi morta, que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, eles estão vindo, não foram buscados, eles estão vindo para morar agora, juntamente com aqueles que foram arrebatados. Meus irmãos, o local de encontro daqueles que vão ser arrebatados vai ser nas nuvens, vai ser nos ares, mas o lugar o local de encontro daqueles que ficaram na grande tribulação, eles agora vão ter que ir ao encontro daquele que está sentado no alto e sublime trono. Meus irmãos queridos, então eu quero ainda evidenciar mais alguns pontos bíblicos para que você entenda a diferença do capítulo 24, para que você entenda, para que você não fique confuso, para que você não fique triste achando que você vai passar pela grande tribulação. Sabe por quê? Você não vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação ela é nominada como sendo o dia do juízo, da ira de Deus. E olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está nos dizendo que eu e você, nós vamos ser livrados desta ira, meu irmão. Porque eu quero dizer ainda que a primeira vinda de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja não vai ser uma vinda visível, nem todos verão. Por que nem todos verão? É muito fácil de entender. Você vai lembrar
olhar comigo a passagem que Jesus falou acerca da parábola das 10 virgens. Muitos pensam que as 10 virgens confundem as 10 virgens com a igreja. Não, meu irmão, na tradição judaica, as virgens elas tinham por costume iluminar o caminho para a sua amiga noiva passar com o seu noivo. Mas a palavra de Deus diz, a parábola dita por Jesus Cristo, que Jesus Cristo, o noivo, demorou para chegar, e tanto as que eram prudentes quanto as que não eram prudentes, elas dormiram. O problema não é dormir, o problema é não ter azeite para chegar até o encontro do noivo, porque muitas vezes cansamos de lutar, pastor Odilon, muitas vezes cansamos no meio do caminho, mas o problema não é cansar, o problema não é muitas vezes adormecer, o problema é não termos azeite quando ouvirmos o tocar da trombeta, o problema é não termos azeite quando ouvirmos a voz do noivo, o problema é não ouvirmos quando o relógio chegar na meia-noite, alguém dizer assim: eis o noivo sair ao seu encontro. Meus irmãos, a Bíblia diz que elas todas dormiram, e sem elas esperarem, sem um sinal evidente, chegou o noivo, e quando o noivo chegou, ele entrou, e quando elas acordaram, somente as que eram prudentes conseguiram entrar para cear com o noivo. Ainda para que não haja dúvida, meu irmão, você precisa estudar mais profundamente sobre a profecia de Daniel, que fala acerca das 7 semanas de Daniel. Este tempo, meu irmão, está falando da grande tribulação. Ora, Jesus Cristo falou que a sua vinda vai ser como a vinda do ladrão, vai ser no momento em que ninguém espera, vai chegar no momento em que muitos estarão desapercebidos. Então, meu irmão, Apocalipse está falando que a grande tribulação, ela vai ser precedida. Na grande tribulação vai haver muitos sinais evidentes. Quando a grande tribulação começar, vai começar a se cumprir as 7 semanas de Daniel, e quando isso começar a se cumprir, nós sabemos exatamente, mediante muitos cálculos de muitos estudiosos da Bíblia, o tempo em que vai durar a grande tribulação, quanto tempo vai haver de uma falsa paz, e depois quanto tempo vai haver de destruição e juízos de Deus. Ora, se eu e você ficássemos aqui, se não houvesse um arrebatamento que precede a grande tribulação, mediante os cálculos, eu e você saberíamos o momento em que Jesus Cristo viria. Mas eu quero lembrar a todos nesta manhã que Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Eu e você não fomos predestinados para ficarmos na grande tribulação, porque mais vale o Calvário, mais vale o preço pago por Ele para a salvação da minha e da tua alma. A primeira volta de Jesus, ela vai ser invisível. A segunda volta, ela vai ser visível, como é o tema dos irmãos. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim será a vida do Filho dele. Todos verão, todos enxergam quando o relâmpago sai de uma ponta e vai até a outra. E se eu pudesse enxergar que Jesus está voltando, eu teria uma oportunidade de clamar por Ele, mas não abrir e fechar, de olhos seremos arrebatados. Você não entendeu, eu vou de novo. Não abrir e fechar, de olhos, a trombeta vai tocar, eu e você vamos ser arrebatados. Entenda por eu e você. Entenda por eu e você aquele que é fiel a Ele. Entenda por eu e você aquele que é fiel ao seu esposo. Entenda por eu e você aquele que é fiel à sua esposa. Entenda por eu e você aquele que está com a sua vasilha cheia de azeite. Entenda eu e você por aquele, conforme o pastor deu aqui,
que vive em união com os irmãos, mas não uma união falsa, não. Oh, meu irmão, com fraternização você não pode confundir com união. União sem o óleo do ar que desce sobre a cabeça, que é derramado sobre a cabeça de Arão, que vai descendo pela sua barba. União sem óleo, união sem a presença do Espírito Santo, união sem pureza para com o irmão, união sem pureza para com o lar do irmão, união sem respeito para com o irmão, para com o lar do irmão não é união. Não, isso é só ajuntamento. Entenda que eu e você que vivemos a verdadeira união, cheios do Espírito Santo, no abrir e fechar de olhos seremos arrebatados. Eu gosto da palavra, mas vai chegar um dia em que vou chorar amargamente. Vai ficar, meu irmão. Vai ficar você que o seu marido pede uma coisa e você desprega. A minha esposa é muito fardo pesado, vou falar. É fardo pesado, pastor. É mais pesado para as nossas esposas do que para nós pregadores, muitas vezes, para você, pastor. Porque a esposa, ela tem a responsabilidade de não despregar o que o seu esposo tem. Isso é pesado demais. Glória a Deus. Isso é pesado demais. Às vezes eu sinto pena da minha esposa. Mas graças a Deus, Deus me deu uma companheira que cumpre o seu papel bíblico. Eu não poderia estar falando isso porque a Bíblia fala para honrar aqueles que merecem honra. Olha, e qual é o papel bíblico da mulher? É costume nosso. Segreganos. Pregadora, a mulher tem que ser cantora. Isso é costume nosso, isso não é Bíblia. A obrigação da esposa é simplesmente ser a ajudadora do seu esposo. E do esposo amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Pesado, dos dois lados. A Bíblia ela não favorece ninguém, ela corta certinho, dos dois lados. Vai ficar. Não vai ouvir a trombeta tocar, vai ficar. Morando dentro da igreja, vai ficar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quem não respeita o ministério dos outros vai ficar. Rejeita o ensinamento do pastor, vai ficar. Quarta-feira o Brasil parou. O Brasil parou. Nós da morte lá. Eu nem lembro o nome do aparece na mídia o pai dele chorando, dizendo assim: eu quero fazer uma pergunta. Será que Deus existe? Orava todos os dias com o meu filho, orava antes dele entrar na bênção, do avião, do choro. Será que ele existe? Eu quero dar a resposta para os irmãos que ficaram na dúvida se Deus existe ou não. Primeiro que esse jovem estourou no Brasil inteiro cantando uma música Bará, Bará, Berê. E vocês, os irmãos, sabem o que é Bará? Bará é o Exu lá da Macumba, o demônio que fez esse jovem estourar no Brasil inteiro. Talento lindo ele tinha. Mas só para nós entendermos, ele estava adorando aos demônios. Ele estava arrastando multidões com ele para o inferno, cantando músicas que motivavam a juventude à prostituição. Aí veio o pai dele na mídia: será que Deus existe? Claro que ele existe. É você que não conhece o Deus juízo. Depois desenganado aí, amor, tem que pegar amorzinho, passar a mão na cabeça.
Ah, meu irmão, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, o amor não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Você só quer conhecer um Deus que é amor, mas existe um Deus que é juízo também. Na época em que eu era criança, era um estouro, mamonas assassinas, e eu, quando mamonas assassinas morreu, na minha inocência de criança, eu pensei, chorei pelo mamonas assassinas, mas os mamonas assassinas estavam assassinando as crianças, estavam assassinando o intelecto das crianças, estavam ensinando as nossas crianças a prostituição, a falar palavrão, e quando eles se arrebentam lá na Serra de Cantareira, talvez alguém perguntou, será que Deus existe? E a resposta é que Deus, ele é amor, mas ele também é juízo, e o Deus que é juízo vai arrebatar aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que está preparado. Aleluia! Glórias a Deus. Glória a Deus. Para o texto bíblico, o local do nosso encontro, a trombeta vai ser tocada, o local do encontro daqueles que vão ser arrebatados vai ser entre as nuvens do céu. Deixa eu falar um pouco sobre a trombeta. Aí em Números capítulo 10, Deus dá uma ordem para Moisés. Aleluia. Glória. Faça 2 trombetas de prata. E ao tocar dessas trombetas, cada toque específico vai ser para determinada função. A trombeta era usada para ser tocada para o povo de Israel, para as tribos de Israel, se prepararem para a guerra. Outro motivo para a trombeta ser tocada é para que eles pudessem desarmar as tendas e continuar caminhando rumo à nova terra. Os irmãos entenderam, vamos explicar. A trombeta era tocada entre muitos motivos, para o povo se preparar para ir e continuar marchando rumo à nova terra. Você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, verso número 8, ele diz assim: se a trombeta der sonido incerto, ou se o som da trombeta for um som que não se possa entender, como se prepararão para a batalha? Hoje a trombeta simboliza a pregação da palavra, o ensino da palavra. Então este ensino e esta pregação, ela não pode ser uma pregação distorcida. Não podemos baratear o Evangelho do Senhor, pastor. Não podemos vender aquilo que Deus nos deu para entregar para a igreja. O som desta trombeta tem que ser um som inteligível. Porque se o ensinamento, se a pregação for um som confuso, um negócio sem entendimento, quem vai se preparar para aquilo? Mas ao tocar da trombeta, é necessário você se preparar para a batalha. Ao tocar da trombeta, é necessário você começar a se preparar para ir morar na nova terra. Meus irmãos queridos, em Ezequiel capítulo de número 33, Deus fala para Ezequiel que ele era um atalaia. E a obrigação do atalaia era tocar a trombeta todas as vezes que ele percebia o inimigo se aproximando. A obrigação do atalaia era tocar a trombeta todas as vezes que ele percebia que o inimigo vinha se aproximando com a sua espada. E se o atalaia não tocasse a trombeta, quando o povo estivesse em perigo e muitos perecessem sem o toque da trombeta do atalaia, a Bíblia diz que Deus iria requerer o sangue do atalaia
sendo avisados, alguns insistissem no seu erro e morressem, o sangue era sobre a cabeça deles. Eu quero dizer aqui nessa manhã, evangelista Tiago, Deus me manda te dizer para te ficar bem tranquilo, porque Deus não te chamou para ser líder de jovens imaturos. Não é essa a tua responsabilidade. A trombeta está sendo tocada. A trombeta está sendo tocada. A trombeta está sendo tocada. Se prepare para a guerra que quer. Tenho certeza que o pastor aqui está tocando a trombeta também. Porque a igreja só cuida de Deus. Mas é certo que muitos não se preparam para a guerra. É certo que muitos não estão preparados para o arrebatamento. Mas a trombeta ela está sendo tocada. Vamos continuar tocando a trombeta, porque não vai ser de mim, não vai ser de nós que Deus vai cobrar. Nós vamos poder chegar diante da presença dele e dizer: Senhor, eu toquei a trombeta como o Senhor mandou. Eu estou com minha consciência tranquila. Eu estou com as minhas mãos limpas. Oh meu Deus, nós estamos aqui nesta manhã tocando a trombeta. Abra os ouvidos deste povo para que possa ouvir o tocar da tua trombeta. Deus, ajuda este moço que está na dúvida. Ajuda esta mulher que está na dúvida. Ajuda, meu Pai querido, este casamento que está na dúvida. Esta manhã, Senhor, nos ajuda a estarmos preparados para o dia do arrebatamento. Nos ajuda a estarmos preparados para o dia do arrebatamento. Fecha os teus olhos, meu irmão, e começa a dizer: Senhor, me ajuda a estar preparado. Afina os meus ouvidos para ouvir o toque da tua trombeta. Me afina os meus ouvidos para ouvir a tua voz aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Deus, agora neste momento nós estamos aqui ministrando sobre este povo, tocando a trombeta, Pai. Nos ajuda a estarmos preparados para a guerra. Nos ajuda, Senhor, a estarmos preparados para a batalha. Nos ajuda a estarmos preparados para o tempo do fim. Em nome de Jesus, meu irmão, levanta as tuas mãos ao alto agora. Confessa a Ele agora tudo aquilo que te pede, de ouvir o toque da trombeta. Ei, meu irmão, eu quero te ver lá, mas de qualquer jeito tu não vai. Ei, meu irmão, eu desejo profundamente te enxergar lá, mas do jeito que tu está indo não vai, meu querido. Nesta manhã, o toque da trombeta é para alertar você, Pai. É para alertar você, mãe, e que ninguém vai levar ninguém. Ah, meu irmão, a salvação ela é individual. A salvação é um compromisso individual. Aleluia. Glória. Não entendi ainda esse negócio aí. Para mim não tem diferença entre o capítulo 24. Que você entenda que há uma diferença sobre a volta de Jesus. A primeira volta vai ser invisível. A segunda volta vai ser visível. Apocalipse, capítulo de número 1 e verso de número 7 diz assim: todos morrerão. Todos. Até os que o transpassaram. Como assim? Os que transpassaram Jesus estão mortos. Estão mortos. E a Bíblia diz que os mortos que não morreram em Cristo só serão ressuscitados no dia do juízo final. O que nós estamos falando já passou a grande parte. Mas aqueles que o transpassaram já estarão ressuscitados e verão Ele. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, verso de número 27, que é o tema dos irmãos. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, onde estiver o cadáver, eles se ajuntarão os abelhas. Logo em seguida, a tribulação daqueles
naqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, porque não há mais esperança. Se lamentarão porque acabou a chance, acabou a graça. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, daí entre as trombetas lá no Apocalipse, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Dos céus. Observar que é dos céus e não da terra. Eles são ressuscitados, só vão ser agora. Eu fiz compras. Glória! Glória a Deus. Fiz todo esse passeio pela Bíblia, simplesmente para deixar bem claro na mente dos irmãos que há uma diferença entre a volta visível e invisível de Jesus. Glória a Deus. É uma diferença entre o arrebatamento e a grande tribulação. Para chegar aqui na mensagem que é o que os irmãos têm que guardar no coração. Quais são os sinais? Quais são os sinais que precedem o arrebatamento? Glória a Deus. Vede primeiramente que ninguém nos engane. Precisamos hoje mais do que nunca, ele disse. Precisamos hoje mais do que nunca ter um cuidado, aquilo que está lá em Apocalipse, tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Porque vai vir muitos tentando nos enganar. Então nós temos que ter vigilância, porque os que querem nos enganar no sinal que precede o arrebatamento. Glória a Deus. Falsos cristos, outro sinal. Muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou um Cristo. Existe um povo aí muito doido, chamado de ufólogos. Porque eles acreditam que eles não nos acrescentam nada. Porque nós não acreditamos em nenhuma dessas bobagens. Mas esse povo aí, eles têm um valor para nós. Eles fazem uma investigação muito profunda de como o mundo funciona. E algumas coisas eles têm razão, porque eles têm documentos que são documentos oficiais. E agora eles estão denunciando um projeto da NASA. E aí você pensa assim, mas o que tem a ver conosco isso? A NASA está desenvolvendo um projeto para unificar as religiões. Daí quando eles falam, eu ouvi isso, aí tem Bíblia no negócio. A NASA está desenvolvendo um projeto para unificar as religiões. E eles vão usar os satélites para fazer surgir figuras holográficas, algo nesse sentido, essa é a expressão, holográficas. Ou seja, é uma tecnologia que faz surgir uma pessoa. Sabe aquela tecnologia que você consegue conversar como se a pessoa estivesse ali na sua frente? E esse projeto está sendo anunciado que vai aparecer muitas figuras de Cristo, de Buda, de Maomé, todos juntos. Então, Jesus Cristo está dizendo: se disserem que eu estou lá no monte, não corram para lá. Outra evidência de que eu não preciso me preocupar, porque eu vou ser arrebatado, eu não vou ver ele vindo. Eu não vou precisar me preocupar se ele está aparecendo no monte, ou se ele está aparecendo lá
na favela. Não, se disserem para você, olha, vamos lá, vamos vender tudo, porque Jesus está lá nos esperando. Não, meu irmão, a Bíblia diz que você vai estar dormindo e Ele vai te arrebatar. A Bíblia diz que você vai estar no campo e Ele vai te arrebatar. A Bíblia diz que você vai estar trabalhando e Ele vai te arrebatar. Se você é um dos tais, Ele vai te arrebatar. Você não precisa entrar nessas paranoias, você não precisa dar crédito a essas loucuras, não. Você precisa fazer o que Ele falou para você e eu fazermos. Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar lugar, e quando estes lugares estiverem preparados, eu virei outra vez para vós, e aonde eu estou, vocês estarão comigo para sempre. Glória a Deus, aleluia. Para sempre. Para sempre. Guerras. Estamos falando de guerras, é um sinal evidente. Fomes, terremotos. A título de curiosidade, hoje no mundo inteiro acontece mais de 50 terremotos por dia. Como assim, irmão? Não vejo. Existe o maior terremoto que está acontecendo no Nepal, está rachando aquele país no meio, literalmente. A maioria dos terremotos não são evidentes, mas eles acontecem. Mais de 50 terremotos por dia. Mas nós só ficamos sabendo dos piores. Seremos atribulados. Paulo está dizendo: em tudo somos atribulados. Glória a Deus. Mas não destruídos. Abatidos, mas não derrotados. Sinal da volta de Jesus. Vos matarão. O problema de passarmos ou não pela grande tribulação não é se vamos ser mortos ou não. Muitos já foram. Muitos são mortos hoje. Muitos cristãos são mortos hoje horrivelmente. É só você pesquisar um pouco. O problema não é morrer, sermos torturados. Se fosse preciso, nós passaríamos por isso. Não é esse o problema. Não é essa a questão. A questão é que o Espírito Santo, ele pede a manifestação total do anticristo. E quando o Espírito Santo, juntamente com a igreja, ser retirado da terra, daí então ele vai fazer o que está proposto para ser feito por ele. Odiados. Seremos odiados. Seremos odiados. Obreiro que quer carinho, que é só elogio. Jovem que pensa que só porque canta bonito, prega bonito, vai ter elogio, vai receber carinho. Aqueles que querem viver piamente no Senhor sofrerão tribulações. Seremos odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Sinais da preeminente volta de Jesus, escândalos. Traição, ódio aos seus profetas, multiplicação da iniquidade. Iniquidade significa maldade, pecado. Não há pureza. Não há pureza nos relacionamentos, nos olhares, nas palavras, nos elogios. Há outras intenções muitas vezes por trás. Multiplicação da iniquidade. O amor de quase todos, em outras traduções, de muitos, se esfriará. Agora eu quero observar este detalhe, meus irmãos. A Bíblia não está dizendo que é o amor da maioria que vai se esfriar. Não está dizendo que é de todos que vai se esfriar. Mas uma grande parte vai ter o seu amor, o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo esfriado. Mas outro sinal
da preeminente volta de Jesus é a perseverança dos santos, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, o evangelho do reino será pregado a todas as pessoas. Se coloque em pé, meu irmão. Meu Deus, Aquele que perseverar até o fim. Perseverar, é verdade. Perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, vai ouvir o toque da trombeta. Vai ter um encontro com o seu Senhor nos ares. Não vai passar pela grande tribulação. Vai escapar das 7 semanas de Daniel. Vai estar nas bodas do Cordeiro. Vai estar diante do seu Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vai declarar ao seu Senhor que vai reinar para sempre. Quando o Senhor oração passa aqui na frente correndo, nós vamos orar por você nessa manhã. Quando o Senhor ter um encontro com o seu Senhor, passa aqui nessa manhã. Espírito Santo de Deus, estou a obra do Espírito Santo, desde os antigos